Boa tarde, Diogo Pinto. Bem-vindo à primeira gala desportiva templária e estamos aqui numa conversa com um português, neste caso um tomarense, pelo mundo. Tu, muito jovem, desde muito pequeno, que sabes o que é viajar, sabes o que é andar entre Tomar e outras cidades e agora ainda mais longe. Diogo, boa tarde. Bem-vindo, é um prazer, um privilégio ter-te aqui comigo. Campeão este ano na Eslovénia pelo Olimpia de Ljubljana. Conta-nos um pouco daquilo que tem sido a tua vida com o desporto, a tua vida com o futebol. Bem, para já é um prazer eu estar aqui, não é um prazer para vocês, é um prazer para mim. Tudo o que é ligado à nossa cidade é sempre um prazer para mim. Pá, é a vida que eu escolhi, uma vida boa, mas dura. Com muito sacrifício, não é? Muito sacrifício, principalmente desde novo. Eu saí da cidade mesmo muito novo e tenho muitas saudades de viver aqui, gostava mesmo muito de viver aqui, mas é assim, tenho os sacrifícios de lutar pelo meu sonho e que tive de fazer desde muito cedo, mas agora estou a colher os frutos dela, como agora acabei de ser campeão e é um dos frutos que colhi, mas apesar disso é uma vida de... O sacrifício vale a pena, não é, Diogo? Vale, para mim valeu. Não sei se todos os jogadores concordam comigo, porque se calhar para alguns vale, para outros não, também depende das suas ambições, mas para mim, até hoje, compensou bastante o sacrifício que fiz. Tu, um tomarense pelo mundo, nesta nossa perspectiva da gala desportiva, já vamos falar um pouco daquilo que foi a tua vivência em termos desportivos fora de Portugal. Em Tomar, tu começas desde uma tenra idade no União do Tomar e rapidamente sobressaíste a tal ponto que é o Benfica que vem ter contigo. Certo. Conta lá essa história. Eu comecei, eu acho que com 3 anos, estava a aprender a correr ainda, mas o meu pai sempre meteu a bola no pé desde muito miúdo na rua e eu era maluco com o futebol e com a bola, andava sempre com a bola atrás e para a frente e o meu pai um dia diz-me, olha, pá, gostas de jogar? Vou-te levar às escolas de futebol, porque eu comecei nas escolas, depois é que fui para a União de Tomar. E levou-me ao pavilhão da Santiria, da escola de Santiria, que havia lá os treinos na altura, e aquilo para mim foi o paraíso, assim, 10 miúdos a jogar a bola comigo, não sabia que era o futebol, mas sabia que estava, e fiquei maluco. A primeira vez que treinei disse ao meu pai, olha... Estás a falar com 3 anos, sim, 3 anos de idade, 3 mal sabias andar, a fazer 4, 3 a fazer 4, mas eu maluco pelo futebol desde sempre. Depois comecei a treinar, continuei a ir a essas concentrações que havia na altura em certos sítios de futebol 5, ainda era às varas em vez das balizas e não sei o quê. E comecei-me a destacar desde cedo, também pelo meu gosto e por tanto tempo que eu passava com a bola, que colocar em prática ao fim e ao cabo aquele gosto que tu tinhas, não é? Claro, o futebol que vem de família, não é? Para quem não sabe, o Diogo é filho do Filipe Pinto, que jogou também no União de Tomar e treinou também a equipa da União de Tomar. Sem dúvida. E tem um irmão também que está a jogar futebol e teve a formação também no Benfica, não é, claro, Diogo? mas nem dava para ser de outra maneira naquela família, não é? Eu nasci e a primeira prenda que me deram foi uma bola, portanto está tudo explicado, não é? Está explicado, não dá para... Não há segredo nesse Nem aspecto. dava para ser outra coisa. Tinha que ser ali, desde pequeno, pronto, ganhei esse gosto e como é que aparece, e quando e como é que aparece o Benfica? O Benfica apareceu depois de uma concentração dessas, em Alcanena, julgo que eu já foi há bastante tempo, se eu estiver errado, desculpem, mas já foi mesmo há mais de 20 anos, já foi há mais de 20 anos, que estava numa concentração dessas, eu na altura destacava mesmo muito aqui na zona, e o Benfica chegou perto dos meus pais e entregou um papel e disse que gostava que eu fosse treinar ao Benfica. E eu fui lá treinar, primeira vez, miúdo, nervoso, não sabia para o que eu ia, né? Qual era o mundo em que ias aparecer, não é? Curiosamente fui com o equipamento do União de Tomar treinar ao Benfica, não tinha equipamento do Benfica, não tinha nada. Fui lá treinar, eles gostaram muito e disseram, olha, ficas a treinar no União de Tomar e começas a jogar por nós ao fim de semana. E eu, pronto, começou por aí o Benfica, mas foi assim, numa concentração. Ou seja, é um sacrifício para ti, mas quase nem te apercebias tendo a idade que tinhas, mas não, para os teus pais não era fácil, Diogo. Nessa altura era 0 sacrifícios, porque aquilo era puro prazer. Era prazer. Claro, puro prazer, era jogar, era correr, era cansar-me, as viagens eu ia a dormir, os meus pais, olha, que se aguentassem nas viagens, mas não foi fácil, para eles, nessa altura foi
foi um sacrifício enorme. Eu digo que faço muitos sacrifícios, mas a minha família fez, se calhar, o dobro do que eu fiz. Sem dúvida, não há de ser fácil para os pais acompanharem e ir a Lisboa quantas vezes? 2, 3? Eu ao princípio ia uma vez por semana e uma vez ao fim de semana, uma vez durante a semana, uma vez ao fim de semana. Depois acho que comecei a ir duas. Na altura ainda não havia a Academia do Benfica, nessa altura. Não, eu nem me lembro onde é que eram os campos, já foi há tantos anos. Era no meio de Lisboa, acho que era em Odivelas, perto, assim num campo assim de Odivelas. Eu ia lá treinar, voltava, depois ao fim de semana ia jogar onde fosse o jogo, mas no primeiro ano que eu fui nem sequer havia jogos, nós éramos tão pequenos que nem... Era só mesmo para treinar? Era só treinar, era só treinar. E depois, portanto, nessa altura estás até que idade ligado ao Benfica, nessa parte em que é a escola, ao fim e ao cabo? Eu estou ligado ao Benfica até aos 7, julgo eu, e eu tive uns problemas com o Benfica lá, também muito pelas viagens, e era muito cansativo para mim. E na altura o Benfica também não era um clube tão organizado como é hoje em dia, né? O Benfica evoluiu 300% nos últimos 20 anos, né? Toda a gente sabe disso. E eu faço o Mundialito de 2007 pelo União Tomar. E faço um Mundialito brutal também era um pouco fácil jogar para mim no União Tomar, porque vinha do Benfica, não? E para mim era uma facilidade um bocadinho maior. E o Sporting, o Saurelo Pereira, chega lá no Mundialito e diz ao meu pai: olha, o Diogo, se quiser vir para o Sporting, está as portas abertas, e foi assim que foi. Portanto, dá-se a passagem do Benfica para o Sporting com que idade, Diogo? Com 7. 7 anos, ainda na idade de escolas, não é? Sim. Depois do escolas. Sim, escolas. Escolas, ok. Depois, ficas ligado ao Sporting, continuas a treinar em Tomar? Eu treino, ao princípio, quando era mais miúdo, sim, treinava no União e ia jogar ao Sporting, até aos infantis, julgo eu. Depois, a partir dos infantis, comecei só a treinar no Sporting 2 vezes por semana e jogar ao fim de semana. Aí já em competição mesmo? Sim, é? competição, e os campeonatos regionais, não é? Aqueles distritais. Sim, distritais, exato. Pronto, ainda não havia nacionais. Aí estás com 11 anos. Aí estou com... Infantis, penso que é 11 anos, não é? Acaba a parte das escolas e infantis. Sim. Depois dá-se uma mudança radical na tua vida, ou seja, és talvez dos poucos que podem contar-se pelos dedos que com uma idade muito inferior àquilo que são as regras definidas pelos clubes, poderes estar a viver na academia. Claro, sim, foi... Eu na altura tinha uma ideia da academia diferente. A academia para mim era o sonho. Não é? Eu era miúdo, mas eu pensava, não, os craques estão na academia, está toda a gente na academia. Era o sonho. E eu meti uma ideia na minha cabeça, eu queria entrar o mais rápido possível para a academia e fazer-me jogador, mas não é fácil, não é? Toda a gente sabe que, especialmente as pessoas mais velhas com mais experiência, quando eu falava isso, diziam, não, calma, que a academia não é fácil, e muitos sacrifícios, viver fora de casa, fora da zona de conforto. E sim, fui para a academia e passei muito bem e muito mal. Tive as duas faces vertentes, não é? Os dois lados da moeda. Claro. Nessa altura é uma equipa que já, ou seja, o Sporting, Benfica, os grandes clubes já escolhem um pouco daquilo que é o melhor que existe em Portugal. Aí, Diogo, continuavas à mesma a mostrar qualidade acima da média perante o resto dos teus colegas? Sim, eu ia também à seleção, e seleção distrital primeiro de Lisboa, que também fomos campeões do Lopes da Silva. Depois comecei a ir à seleção no Sub-15 e sim, destacava-me também um pouco, também a treinar os mais velhos muitas vezes. Ou seja, fazias treinos semanais com os jovens da tua idade e também com o escalão a seguir, não é? Cheguei a treinar um ano mais velho, 2 anos mais velho. Variava muito, consoante também os jogos que havia nas outras equipas, os jogos da nossa equipa. Se nós tínhamos jogos e os outros não, jogava na minha, se os outros tinham e nós não, aí, era deles. Aquela perspectiva que tu tinhas quando eras criança de ter uma bola, ias esmorecendo um pouco relativamente à pressão ou não? Eu vou ser sincero, a mim não, porque eu nessa altura ainda não sabia o que era pressão, não sei se era imaturidade, não sei se era por ser muito eu peço desculpa, Diogo, mas eu falo um pouco também por estares longe da família, aí é uma altura diferente, porque até enquanto era escola ias com os teus pais para Lisboa, ali vives num mundo completamente diferente. Não, mas é isso, para mim, sempre que entrava no campo esquecia de tudo. Podia estar longe, podia estar sem ninguém, podia estar com saudades de casa, podia estar a chorar durante a noite com saudades. Quando eu entrava no campo,
acabava tudo. Ou seja, eu nos treinos e nos jogos não sentia nada dessas dificuldades, nada desses sacrifícios. Não te afetavas com essa parte? Não, para mim continuava a ser um prazer. E quando deixou de ser um prazer para mim treinar, e devido aos fatores fora do campo, quando deixou de ser um prazer, aí é que eu vi que não... E quando é que deixa de ter esse prazer o Diogo? No segundo ano da academia. Sim, iniciado de segundo ano. Combinei. Tu eras capitão de equipa no Sporting Clube Portugal nessa altura. Tens uma lesão também grave, tens problemas a nível do crescimento, e é essa altura em que começas a tomar também a ideia e a percepção que o futebol às vezes também é ingrato. Sim, muito ingrato. Eu fui campeão de Lopes da Silva sub-14 e na transição para o sub-15 parti o braço, aqui em casa, andar de bicicleta. Era um miúdo, né? Era um miúdo e brincava e fazia as neiras como os outros e parti o braço. E comecei o ano um pouco atrasado. Depois começaram as dores de crescimento. Fiquei até janeiro sem jogar, assim, qualquer coisa por aí. Não sei ao certo, já foi há muitos anos e contas é difícil. Mas sim, começou aí os problemas físicos. E eu nunca tinha tido, né? Era miúdo. Claro. O miúdo não tem problemas físicos, pode estar cansado, mas problemas físicos não tem. Mas começaram aí. E eu depois fora do campo também já estava muito cansado de lá estar. Mentalmente estava muito em baixo. É aí que tu começas a sofrer um pouco a parte mental, a parte da família, que poderia estar mais próximo para te ajudar a ultrapassar esses momentos menos bons, ao fim e ao cabo, não é, Diogo? Claro que sim, porque eu pensava, eu era um miúdo, estava ali trancado no quarto. Estás com 15 anos nessa altura? Nessa altura... 14, 15 anos. A fazer os 15, sim, nessa altura. Estou nessa altura ali em fevereiro, março, ligo ao meu pai e digo, olha pai, eu não quero jogar mais à bola, quero ir para casa, não me sinto bem aqui. Eu sempre fui um aluno excelente aqui em Tomar. Cheguei lá e as minhas notas foram terríveis e ele sabia que se passava alguma coisa, né? Eu sempre fui uma pessoa, também como sabe, mais de introvertido, não contava... Não exteriorizavas tanto aquilo que se passava dentro de nunca contava muitos dos meus problemas, mas eles sabiam que se passava alguma coisa, né? E eu nesse dia disse ao meu pai, não aguento mais, quero ir para casa, não me sinto bem aqui, quero estar com a família, quero brincar, quero ser um miúdo normal, já nem tenho aquele prazer que tinha de jogar futebol. E ele disse-me, olha, as tuas notas são terríveis, tu vais melhorar as notas. Vocês na altura, e continuam a ser, penso eu, assim na academia, tinham acompanhamento também das notas que havia um quadro de honra, penso que continua a haver nessa altura. São muito rigorosos. E o que é que o Sporting fez nessa altura com os psicólogos que havia também no acompanhamento da escola? O que é que se passava também a nível do Sporting para que tu não conseguisses ultrapassar essa fase? Não é assim, eu acho que eles fizeram o melhor que podiam, mas eu também, como sou muito introvertido e não conta a ninguém os problemas e não sei, eles tentavam-me ajudar. Puxavas-te bastante. Puxavam-me bastante, eles também não me conseguiam ajudar muito, e pelo menos o suficiente, né? Mas acho que eles fizeram o que podiam, mas era mesmo um problema meu que era difícil resolver e acho que só mesmo com... E a nível físico, qual era mesmo o problema? O que é que tu sentias, essas dores do crescimento em termos daquilo que é o futebol jogado? O que é que acontecia? Eu tinha dores a andar, eu doía-me por baixo dos joelhos e nos calcanhares. E eles, ao princípio, não sabiam o que é que era, ninguém sabia o que é que era, e deixaram-me um bocado andar, e eu tive que procurar ajuda fora, a dizer, olha, tenho que resolver isto, e senão não conseguia andar, não conseguia correr. Fui ao médico, à clínica, ele disse, olha, daqui a uns dias vais... E o Sporting soube que tu foste procurar ajuda fora da academia? Eu disse, olha, vou ter que procurar fora, né? Vocês aqui não me conseguem resolver, vou procurar fora, e fiz e fiquei bem, e nunca mais tive problemas. E o que é que acontece depois a seguir? E depois a seguir, fez essa chamada para o meu pai em março, a dizer que não queria estar... Estamos em plena época desportiva, sim, em março, não é? Okay. Eu tinha acabado de fazer um hat-trick ao Olhanense, na primeira parte. O Mister tirou-me ao intervalo, porque eu, na altura também estava... Nem queria jogar, sabe? Não estava com aquele prazer de jogar. Estavas a perder aquele gosto que tu tinhas desde eu menino, jogava bem, mas não jogava com prazer. Isso para mim, no dia que eu agora tenho estou a fazer a minha carreira, tenho a minha carreira pela frente. No dia que eu não senti prazer, eu vou deixar de jogar, porque para mim não me compensa jogar sem sentir aquela paixão. Tens de estar feliz com aquilo que estás a fazer, não é? Claro que sim. Para mim é o mais importante de tudo. Pronto, e fiz essa chamada ao meu pai, e o meu pai diz-me, olha, melhoras as notas, vais-te preocupar agora só com a escola, o futebol, desligas do futebol se quiseres, preocupas-te com a escola. Primeiro dia de férias que tu tenhas quando acabar a escola, o pai vai-te buscar. Assim foi. Acabei a escola, melhorei, tinha muitas negativas, melhorei disciplinas de 2 para 5, 2 para 4, ou seja, era porque eu não queria mesmo.
eu era bom aluno, só que nessa altura estava tão mal psicologicamente que não conseguias ali não conseguia fazer tirar essa gestão. de cima a tua pressão em termos daquilo que era o teu prazer, ao fim e ao cabo, na vida, nessa altura, não é? Um Foi jovem complicado. com essa idade. Mas continuas na academia ou sais da academia? Não, eu continuo na academia, Ok. saio em fim de maio, junho, saí em fim de maio e vim para casa. Em termos escolares, continuaste lá Continuo lá. até ao fim desse ano Do letivo? ano é letivo, isso? e tinha exames nacionais e vim para cá antes dos exames nacionais, para casa, saí do futebol, fiquei aqui com os meus pais, fui lá aos exames nacionais fazer os exames, depois pedi transferência para Jácome quando voltei. E voltas à tua cidade, não é? Voltei, foi dos... Um tomarense que faz uma pequena viagem até Lisboa, até à capital, durante alguns anos, poderias ter tido ali o mundo a teus pés, e tiveste, Claro. obviamente, e regressas à cidade de Mar, e a seguir. Para mim, eu vou-lhe dizer, foi o ano mais importante da minha vida até hoje, em termos de futebol. Porque não foi o melhor clube que eu tive, Leiria, não foi... Ou seja, depois estás em Tomara e vais para União de Leiria. Vou, mas Assinas com a União de Leiria. passado 2 meses, porque os primeiros 2 meses eu nem sequer na bola queria tocar. Não, estava mesmo com a cabeça fora do Querias futebol. ultrapassar aquela fase que não dava gosto de jogar a bola, é isso? E eu queria, vou ficar um tempo sem tocar na bola, e depois disse ao pai, olha, estou com saudades de tocar na bola, assim, olha, o Leiria quer muito, vai jogar no Campeonato Nacional, sub-17, Leiria quer muito, vais para a Leiria, estás aqui em casa, não mudas nada da tua vida, não mudas nada, vais para a escola em Tomar, jogas em Leiria. Foi assim, nesse ano. Ou seja, continuas a viver com os teus pais em Tomar e ias apenas treinar e jogar a Leiria. Era Sim. um saltinho, ao fim e ao cabo. De terça a sexta treino, jogo ao sábado ou ao domingo e segunda descanso, durante o ano inteiro. E quais foram, em termos desportivos, os êxitos que alcançaste em Leiria? Para já, Sub-17. Sub-17. Não, eu era sub-16, mas jogava no... Jogavas no sub-17. escalão acima, não é? Sim, Ok. ainda fiz uns 10 ou 12 golos na altura, mas assistências. E começaste outra vez a ter aquele prazer do futebol, Isso é que foi o não é? mais importante, é que esta realidade de estar aqui em casa e em Tomar e com os meus pais e esse conforto que eu tive, Deu-te um alento. mas deu-me até hoje. Eu só tenho o que tenho hoje e só a carreira que tenho hoje tenho muito devido a esse ano também, porque deu-me uma como é que eu ia Uma explicar força isto? interior. Uma bagagem também mental e esse conforto que eu tinha desse ano que levo o resto da carreira. Eu senti que precisava mesmo disso. Voltares aqui ao Nabão, deu-te essa força, não é? Não há nada melhor para mim. Mas senti mesmo que foi, e continuo a dizer a toda a gente, para mim foi o ano mais importante para mim no futebol. E não foi no melhor clube, mas foi o ano mais importante para mim. E diz uma coisa, enquanto estás no Leiria, continuas a dar as vistas, continuas a ser aquele Diogo com a classe acima da média, e depois o Benfica, que obviamente já te conhecia também quando estavas no Sporting, vai ter contigo. O Benfica já no ano, quando eu saí do Sporting, já me queria, porque eu jogava se calhar 6, 7 vezes contra o Benfica por ano e fazia sempre grandes jogos e eles sempre... Já se conheciam todos uns aos outros, claro não é? que sim. Claro. E as seleções, portanto, tudo isso. Nesses anos toda a gente conhece toda a gente e eles sempre disseram, não, Diogo, se quiser ir para o Benfica é quando quiser, e eles sabiam dos meus problemas, porque eu obviamente tinha que dizer que eles queriam que eu fosse logo direto para o Benfica, e eu disse que não estava bem, que não queria jogar futebol e podia vir o Real Madrid ou o Barcelona, eu não, nessa altura não ia para fora. Ou seja, não foi ao fim e ao cabo de uma troca entre Sporting e Benfica, não. foi sobretudo para tu conseguires voltar a ter gosto longe daquilo que era disso. A tua felicidade, não é? Longe disso, não foi nada, mas mesmo nada uma troca, porque a minha ideia quando eu saí do Sporting, eu ia deixar de jogar futebol, eu não queria tocar mais numa bola. O Benfica aparece depois, que foram incríveis para mim, a dizer que estavam as portas abertas, que eu podia estar um ano em Leiria a melhorar, a ficar bem, a ganhar o gosto outra vez, e depois no ano a seguir voltei não, assinei, quer dizer, voltei, já tinha jogado no Benfica quando era miúdo, mas foi um regresso, considero um regresso. E depois muda-se completamente aquela que era a tua visão de criança e já começas a ver o futebol também como algo que te oferecesse como futuro a nível profissional. Claro, Estás com 17? Não, sim, não, estou com 16 no Benfica, okay, com 16 anos, okay. Ou seja, sub-17, fiz 2 anos sub-17, um no Leiria e um no Benfica. E eu chego ao Benfica e para mim foi um abre-olhos. Eu cheguei nas primeiras semanas e o treinador disse ao dirigente, olha, o Diogo não pode jogar no Benfica, não tem capacidade para jogar no Benfica. Porque eu estava de tal maneira taticamente, fora daquelas...
Mas isso mexia também com a parte da ansiedade, por teres vivido aqueles momentos menos bons na academia? Talvez, ao princípio talvez, mas era mais uma que eu acho que estava mesmo fora já das dinâmicas de equipa grande, sabe? Que são diferentes, claro. Quando joga no Leiria e quando joga no Benfica e no Sporting, as dinâmicas são diferentes, taticamente o jogo é completamente diferente para as duas equipas, e eu estava mesmo muito fora na primeira semana. E eu meti para mim, não, isto está a ser difícil ao princípio, mas eu tenho aquela mais força cá dentro. Eu sabia da qualidade que eu tinha, claro, e sabia, claro. Não. A qualidade que tu tens, se esforçares e deres o teu máximo e trabalhares que nem o leão, de certeza que vais ter as tuas oportunidades. E esse mister, o Renato Paiva, que agora é treinador do Brasileirão, acho. Brasileirão. Sim. Ele chegou ao pé de mim desde a primeira jornada até a última, nunca fui para o banco com ele, joguei os jogos todos. Mas é o Renato que te diz que tu não tens qualidade. Sim, ao princípio o Renato chegou ao pé do dirigente jogo que me trouxe. E não, disse, olhos nos olhos disse isso. Sim, o Diogo não... Que é um choque muito grande para uma criança, não é? Ao fim e ao cabo. Ele olhou para mim na altura e disse, não, é impossível tu jogares, agora assim é impossível. Não... Eu estava perdido no meio deles, não é? Estava perdido. Só que eu trabalhei tanto, esforcei-me tanto. Isso mexeu, ao fim e ao cabo, de uma forma positiva, não é? Que tu disseste, eu vou conseguir, é isso? Eu meti mesmo na cabeça que eu vou conseguir, certeza, absoluta, 100% de certeza que vou conseguir. Nem estava a duvidar, eu sabia que ia conseguir. Não sabia que o campeonato começava um mês depois, quando começámos os treinos. Não sabia se era logo, primeiro mês, que eu ia ter o meu lugar na equipa, se era 2, se era 3, eu sabia que ia tê-lo. Não sabia quando, mas sabia que ia tê-lo. Foi logo na primeira jornada. Primeira jornada que começou o campeonato, nunca mais saí da equipa. E depois o meu trajeto no Benfica foi muito, muito bom, também pelo primeiro ano que eu tive. Claro, foi importante muito importante ter começado bem. E essa tua faceta de quereres mostrar que eras capaz. Sim, para mim foi importantíssimo para começar a minha jornada no Benfica, mas também para o resto da minha vida, porque eu tiro muitas coisas do Benfica, desse início, desse querer, desse trabalhar, agora para o resto da minha carreira, porque tem que ser assim todos os dias. São 2 anos muito importantes, a passagem pelo Leiria, depois esse primeiro ano no Benfica, muito não é? Decisivos. Depois continua o Benfica, portas abertas, portas escancaradas para aquilo que era a tua qualidade, que toda a gente sabia que tu tinhas. Como é que continua depois na época a seguir? Ano a seguir sou júnior, primeiro ano. Tu jogas sempre naquela posição ali de médio centro, mais ofensivo, mais posicionado. Sim, jogo sempre ali. Eu no Benfica, eu estive lá tanto tempo que eu acabei de jogar em todo lado. Menos a defesa e a lateral, que não consigo. Qualquer posição ali na linha média. Do meio campo para a frente, claro. Acho que fiz todas. Mas no segundo ano era... Qual é que era o esquema do Benfica na altura? 4-3-3, sempre. Benfica sempre. Na altura era o Rui Vitória, o treinador da equipe principal, acho que também jogava no 4-3-3, e eles também se calhar moldavam-se um bocadinho a equipe principal, mas era sempre 4-3-3. Já era uma preparação também, já todo o trabalho da academia era feito com base naquilo que era o projeto da equipa principal, não é? Não podia ser à toa, porque eles estão sempre a chamar miúdos, claro. E os miúdos têm que estar por dentro das dinâmicas da equipe principal. Tinhas levado as malas de Tomar para Lisboa, para o Seixal, neste caso. Depois, o que é que se segue? Estás no Sub-17? Sub-17, estou no Sub-18, primeiro ano de Júnior. Jogo, faço alguns jogos, não faço um ano tão bom como o Sub-17, porque são 2 anos, 98 e 99. Já tenho pessoas já mais velhas. Já há uma certa diferença. Jogadores mais velhos, que jogam mais experientes. Mas o normal dos Júniores. Claro. Segundo ano, sou capitão e somos campeões nacionais. Primeira vez que sou campeão nacional. Fazemos um ano incrível com a equipa, com o João Félix, o João Filipe, o Florentino, uma equipa cheia de craques. Nuno Tavares, que está na Lazio agora, uma equipa de craques. Pedro Álvaro do Estoril também. Uma equipa muito boa. Somos campeões. Cá em Portugal limpámos tudo. E foi o primeiro ano do Sub-23. E a equipa principal? Chegavas a ir... Ia muitas vezes, principalmente nas paragens das seleções. Exato. Eles chamavam-se sempre 5, 6 miúdos, eu tinha a sorte de ir quase sempre. E tenho uma história engraçada também de um primeiro treino. À tua frente. O primeiro treino que veio a equipa principal, estava lá o Ederson na altura, o Renato, acho que é na altura do Renato. E eu... sou chamado, muito nervoso, né? Só craques à minha frente, não sei o quê. Jonas, não sei o quê. Chega ao treino. Diz-me só uma coisa, Diogo, só para nós nos situarmos. Esse nervoso que não tinhas no teu trajeto de futebol jovem. Não. Ali mexia um pouco mais. Esse é o nervoso da dor de barriga. Esse aí eu nunca tinha. O nervoso daquele nervosinho do miúdo, tranquilo. Agora o nervoso da dor de barriga, não.
é diferente. Já é um mundo mais... Não, é diferente, é diferente. Mais diferenciado, não é? E eu senti, primeiro exercício, uma inha. Falhava os passos. A bola vinha muito mais tensa, a bola, o primeiro toque dava um prazer enorme aos mais velhos brincar com os mais novos, não é? O mais novo vai para o meio, e eu não saía de lá, eu estava a entrar. Passava uma bola tensa e a bola batia-me na canela e ia para fora, assim, porra. O futebol aqui é muito mais rápido, né? Seguíamos para a posse de bola, os treinos com o Vitória eram muito posse de bola, jogo, muito sentir a bola. Vamos para a posse de bola, não tocava na bola, não conseguia tocar na bola. Vamos para o jogo, desaparecido. E, por exemplo, o que é que os treinadores diziam? Nada, porque o Benfica sempre teve... Eles percebiam que isso claro, acontecia normal, sempre tiveram esse cuidado sensibilidade, não é? Com os jogadores mais novos, por isso é que tem tanto sucesso com os jogadores mais novos, porque eles têm esse cuidado. O Rui Vitória não me dizia nada, ele só me dizia, pá, miúdos, não dê empurrada no Jonas, ou não dê empurrada naquele, ou, pá, mas de resto não, que ele sabia que nós tínhamos muito de querer. Se nós fôssemos para lá dormir, ele dizia, mas como não, era muito, queríamos todos provar e queríamos treinar lá e ser chamado mais vezes, que ele acabava por saber que as dificuldades eram normais, mas no fim do treino, a história curiosa é essa, liga ao meu pai, assim, pai, olha, eu nunca vou ser jogador na vida, eu nunca vou ser jogador de futebol, é impossível. E ele assim, então, mas porquê? Sentes-te mal? Assim, pá, eu não toco na bola, não consigo tocar na bola, não consigo fintar ninguém, não consigo. E ele assim, pá, isto é calma, agora se for chamado mais vezes vais ver que é mais fácil. E eu fiz a semana toda com eles. Pá, segundo dia já consegui receber. Ao teu pai no primeiro dia? Primeiro treino. Eu de susto, eu estava no quarto, depois por cima vivia lá dentro, o que é que aconteceu? E depois ias para o quarto e antes de adormecer pensavas, matutavas nisso tudo? O problema é que não era antes de adormecer, porque o treino foi de manhã e eu fiquei da hora de almoço até ir dormir, eu assim, amanhã vou para lá outra vez fazer figuras, né? Eu assim, estou lixado, amanhã vou para lá, fiquei o dia todo, eu a tentar ver séries e nem estava concentrado, estava com o meu amigo no quarto, que não foi chamado, era guarda-redes, estava no quarto e eu para ele, eu nem quero ir amanhã, só espero que venham os jogadores, eu nem quero ir. Recebi a mensagem, olha Diogo, amanhã vais treinar a equipa, aqui é o principal. Eu, pá, nem sei se é bom ou se é mau, assim, já nem sabia. E o meu pai disse, olha, calma, vais ver que com o tempo vais melhorar, isso é questão de timings e questão de intensidade. Eu sabia lá o que era intensidade na altura, não sabia. Sabia que era a minha, mas não sabia que era do futebol real. Claro, não. Claro. E eu estou lá, segundo treino, pá, já melhor. Terceiro treino, já começo a fazer uns golos. Chegou ao fim de semana, na sexta-feira, ele deu o fim de semana de folga, sexta-feira fizemos treino conjunto. E eu, pima, 3 golos no treino conjunto. Golo ao Ederson, não sei o quê. Pá, chega o meu pai, olha, fiz golo ao Ederson, não sei o quê, todo contente. Assim, estás a ver? Ficaste lá uma semana, ganhaste aquela intensidade, aquela à vontade, e o futebol é isto. Para mim, o futebol é perceber a intensidade onde se está, não é? Onde o contexto, os momentos do jogo, o contexto onde estás, quando é que tens que acelerar o jogo, quando não tens, quando é que tens que parar para pensar. Eu na altura não sabia porque era miúdo, mas percebi muito cedo o que é que eu precisava para ser jogador, o que é que eu precisava para chegar ao top, e esses treinos foram muito importantes. Ou seja, aí também é uma fase super importante naquilo que é o resto da tua carreira, muito, muito. Principalmente para perceber o jogo, os momentos do jogo. Quando uma pessoa é miúdo não percebe, mas vai percebendo. Claro. Tem só apenas a percepção daquilo que é a sua qualidade, mas depois com os craques também se aprende bastante. A qualidade para mim não se muda. A qualidade já nasce um pouco. Não, nasce um pouco e depois também trabalha-se muito quando se é muito miúdo, mas não muda muito. O que muda é a intensidade. A intensidade do jogo, e o futebol é muito mais rápido, né, do que as pessoas pensam. As pessoas quando vêm de fora pensam, eu ali no lugar daquele jogava e tenho tempo a pensar. Não, mas o futebol é a 1000. Diogo, costuma-se dizer, e já vamos continuar nesta tua conversa naquele que é o teu trajeto no mundo do futebol, mas costuma dizer-se que para ser jogador de futebol não é só ter bons pés, porque quando tu entras no estádio e consegues aliar, ou seja, e tu há pouco frisaste isso, quando entravas no campo na academia, quando estavas no Sporting, tiravas para fora toda aquela pressão que havia, mas para ser jogador de futebol tem que se ter uma mentalidade também completamente diferente, não tem, Diogo? Tem que se ter uma mentalidade completamente diferente em termos, para mim, de foco. Tem que se focar mesmo... E tu, Diogo, peço desculpa, não, tu entras no estádio, tudo o resto desaparece. Tu concentras-te apenas no jogo e consegues estar durante os 90 minutos, ou o tempo que for o jogo, só focado no futebol. Eu falo por mim, eu no aquecimento não. Quando vou aquecer, ainda estou muito a ver o estádio, a ver as pessoas, e se vir a minha mãe na bancada, ao meu pai, diga adeus, ou a Marta, ou o meu filho, ainda diga adeus. E ainda consigo manter um bocado de contacto com as pessoas. Agora,
assim, no momento que o árbitro apita, acabou. Eu estou tão focado na tarefa que tenho que fazer e no meu jogo que eu não... Nada mais existe. Não ouço nada. Não ouço se há confusão na bancada, não ouço se há foguetes, não ouço, sinceramente, não ouço nada. E acho que muitos jogadores são assim. Se calhar há jogadores que sentem mais o ambiente. Se calhar até não é mau, mas para mim, na minha cabeça, eu estou ali, só eu, a bola, os meus colegas, a equipa adversária. E isso faz toda a diferença também. Para mim faz. Claro. Mas é aquilo que eu digo, eu acho que depende muito de jogador para jogador. Mas eu, para me concentrar, tem que ser assim. Eu foco muito no que eu tenho que fazer e não pode estar o estádio cheio, o estádio vazio, para mim é igual. Claro. Continuas no Benfica, segundo ano de Júnior. Segundo ano de Júnior é esse que sou campeão. Que és campeão. Depois vou para o Sub-23. Sub-23, como é que é depois esse trajeto no Sub-23? É um campeonato novo. Quem é o treinador no Sub-23 nessa altura? Era o João Tralhão, que acabou por ir para o Mónaco na altura, e ficou o irmão dele, o Luís Tralhão, que agora é o treinador do Torriense Sub-23, salvo erro. E era uma competição nova, foi o primeiro ano em Portugal, ou seja, teve muita visibilidade, foi para mim uma aposta ganha. Tu chegas a ir também à seleção de Sub-20? Foi nesse ano. Foi nesse ano, ok. Nesse ano estreiei-me pela seleção Sub-20 contra Cabo Verde, na Covilhã, e foi também dos melhores momentos da minha carreira até hoje. Uma sensação... Jogar pela seleção é algo inacreditável, não é? Quando dizem que as camisolas pesam, essa camisola sim é pesada. Os clubes, depende do gosto, se é sportinguista, se é benfiquista, se é portista, se calhar vai ter mais peso no clube do seu coração, mas a seleção não... É um mundo à parte. Não tem hipótese. Essa camisola sim é pesada, mas correu muito bem o jogo, adorei jogar e... Quem era o treinador na equipa do Sub-20 nessa altura, recordas? O Hélio. O Hélio, ok. Acho que é o Hélio. Ok. O Hélio ou o Emílio Peixe, mas acho que era o Hélio. Acho que era o Hélio. Sim, o Hélio. Ok, Sub-23 do Benfica. Sim, comecei o ano muito bem também, era o capitão do Sub-23, já segundo ano consecutivo a ser capitão, e fiz o melhor ano da minha carreira em termos de números, fiz 21 golos, ou 22 golos, também assistências. Foi o melhor ano. A tua posição de médio ofensivo levava-te muitas vezes a aparecer na zona de finalização, não é? Sim, sempre foi uma das minhas características, essa chegada à área, e também me diferenciava muito dos outros médios, não é? Havia 3 médios, 2 deles um pouco mais posicionais e eu tinha mais liberdade para chegar à frente, para defender, também tinha que defender, não é? Fazer tudo, um bocadinho de tudo. É mesmo. E depois, o 23 do Benfica, ficas durante um ano. Um ano Sub-23. Depois aparece Vila Franquense. Não. Isso é muito depois. Muito depois. Okay. Primeiro vou ao Benfica B, estou a 6 meses no Benfica B, a estreia-me na Nacional Liga pelo Benfica B, contra o Vila Franquense, curioso também. E começo bem e depois chega a proposta do Ascoli, de Itália. Ok, tu vais à Itália então, agora, e tendo em atenção aquilo que estamos aqui a trabalhar, que é onde te mereces pelo mundo, é a primeira vez que tu sais para fora de Portugal. Certo, vou para o Ascoli em janeiro de 2020. Série B. Série B, segunda liga italiana, uma liga incrível, para mim, eu não tinha noção. Também na altura era muito novo, tinha 20 anos. E 19 anos quando assinei e não tinha noção do que era o Ascoli. O Ascoli é um clube muito, muito grande da Itália. E eu sou um bocadinho mais antigo do que tu e tenho essa percepção que o Ascoli era um dos grandes já, há 20 anos atrás de Itália. Eu não tinha nada disso. E cheguei e vi um plantel com muitos jogadores mais velhos, com jogadores super condecorados no futebol, com títulos italianos de Série A. O meu capitão era o Padoin, que jogou muitos anos na Juventus. Eu cheguei, era um miúdo. E ao primeiro treino, primeira semana, também foi complicado adaptar em termos de intensidade. Mas depois também apanhei o ritmo e gostei muito. Qual era a diferença entre o futebol em Itália e o que tu estavas habituado em Portugal? Acho que é melhor fazer a pergunta ao contrário, qual eram as semelhanças. Claro. Acho que são menos semelhanças do que diferenças. É que o futebol é totalmente diferente. Tu lá em Itália nem tens hipótese de ter a bola e pensar. Não. Em Itália tem uma coisa que é, taticamente tem que ser perfeito, os jogadores, e isso para mim era fácil, porque no Benfica é uma escola, se calhar, das melhores do mundo em termos táticos e técnicos. Só que depois tem que ser muito, muito forte fisicamente, porque os jogadores lá não dão porrada a sério. Eu chegava a ter as canelas cheias de sangue porque eu ainda tinha a mania de chegar e fintar e passar por este e por aquele. E eles lá é assim, passas uma vez por eles, a segunda já não. Não. A segunda aquilo que o Vitinha fez aos alemães não fazia lá. Eu fazia porque era atrevido, era miúdo e eu dizia, não, miúdo, calma,
Segunda vez já, pimba. E a terceira já pensava, não, espera aí, vou receber a bola, vou passar para o lado, vou receber à frente, já não vou passar por ele. Mas isso também foi o que me diferenciou dos outros lá. Ou seja, esse atrevimento que eu tinha, essa chegada à área dos médios. A Itália não tem muito isso. Os médios é para trancar o jogo, claro. Os extremos e os avançados é para atacar, os laterais e os centrais é para defender. Era a equipa um bocado partida. E o jogo partido também me beneficiava um bocado, a mim. Como estava habituado ao jogo aqui em Portugal, era mais rápido, mas mais compacto o futebol, não havia tanto espaço. Lá havia mais espaço e comecei bem, também estreiei-me logo passado, acho que foi na primeira semana que cheguei, só que depois aconteceu uma coisa que ninguém estava à espera, que era o Covid. Né? Okay. E eu não consegui vir para Portugal, passei o Covid todo lá em Itália. Os 3 meses, lá no T1 que eu tinha alugado, fiquei lá 3 meses. Já estava... Como é que tu gerias a tua vida nessa altura? Isso aí foi das piores fases também da minha vida, sem dúvida. Fiquei lá trancado, num T1, alugado no meio da cidade. E sem nenhum português, portanto, eras o único. Tinha um português, só que é assim, a Itália, eu costumo dizer que o Covid de Itália era um Covid diferente, porque em Itália eu não podia estar na porta de casa lá em baixo. As pessoas cá em Portugal vinham... Estavas mesmo enclausurado. Eu estava fechado em casa, eu tive 3 meses sem sair da porta do prédio, 3 meses. E o que é que eu fazia para me cansar? Eu corria nas escadas do prédio. Eu do piso 0 até o piso 5 ia em sprint, do piso 5 até ao 0 ia a andar. Então eu fazia isto 10, 20, 30 vezes, mas não era para ganhar forma, era para me cansar mentalmente. Claro. Porque eu estava de tal maneira... Para conseguir gerir essa Eu dormia fase, durante o dia, acordava durante a noite. Primeira semana ainda conseguia ali... Ou seja, não havia treinos nessa altura? Não havia... Okay. Não havia ninguém na rua, eram os carros da tropa parados na rua para ninguém andar, para ninguém circular, farmácias abertas e hospitais abertos, supermercados abertos 2 horas por dia. O resto, tudo fechado, não havia futebol, não havia nada. Às 4 da tarde as pessoas juntavam-se todas à janela para cantar o hino, todos os dias. Eu ficava assustado a primeira vez, nem conhecia o hino, eu disse, que é isto? Isto tem para aqui alguma coisa, eu assustadíssimo. Ou seja, é um impacto enorme na tua vida, eu assustadíssimo, sozinho lá. E os teus pais? Os meus pais já estavam com o coração nas mãos, ao princípio, acho que estavam com o coração nas mãos e não deve ter sido fácil eles verem que estavam aqui tranquilos em casa, no quintal, e eu lá fechado. Mas pronto, olha, passou-se o Covid e isto já era maio, porque lá foi março, abril, maio, fim de maio. Eles disseram, olha, vai voltar a Liga em 3 ou 4 semanas, vai voltar a Liga. Eles disseram, ok, vamos fazer para a época, vamos voltar devagarinho. Eles disseram, vocês hoje já podem sair de casa, têm um papel e hoje vão só correr devagarinho para começar a ganhar outra vez a forma. Outra vez, não é? Eu tive 3 meses a correr nas escadas, mas já não sabia que era correr na rua, né? Então eu fui, primeiros 10 minutos, corri, não sei o quê, deu uma dor de barriga tão grande. O meu corpo já rejeitava. Já sabias andar as botas. Eu estava todo torto a correr, já parece que só queria subir escadas, estava a correr assim, não sei o quê. Corri 10 minutos, não me aguentei, tive que ir para casa assim, não, isto o que é que se passa comigo? O meu corpo estava de determinada maneira habituado a treinar. Claro, exato. Depois tirei tudo, tirei a corrida, a bola, tirei tudo. Eu parecia, sei lá o quê, parecia uma pessoa idosa a andar, juro, assim, completamente destruído. Depois comecei aos poucos a treinar devagarinho, mas teve que ser muito devagar, muito devagar. Foi muito difícil fisicamente. A parte muscular, muito difícil fisicamente, ao princípio. Depois voltámos, começou o campeonato e nós estávamos muito mal no campeonato esse ano, muito mal. E eu marquei o golo, se calhar mais importante da época, para salvar a equipa, que foi contra uma equipa que é o Cosenza, acho que é Cosenza. Cosenza, sim, é uma equipa que eu conheço. E dei uma cueca ao defesa e marquei o golo. Mas só fizeste essa vez também. A segunda já não fazias. Isso também tem uma história muito boa. Eu tenho várias histórias de Itália boa. Mas essa história desse jogo vou-lhe contar. Estava no banco, porque assim, é miúdo, não pode jogar titular. Isso é regra. Diz-me uma coisa, isto pelo Vasco me contou também, que entretanto chegou a estar em Itália. Há também uma diferença em termos daquilo que são os jovens a jogar nas equipas principais. Qual é a regra lá em Itália? Que eu penso que só na taça é que se pode jogar no plantel principal. Tu estás a par dessa Sim, situação? acho que... Só para nos dares uma ideia também. Eu acho que... Porque o Vasco foi bem mais cedo do que eu para a Itália. O Vasco foi com 16, acho, e ele foi para os Primavera. E eu acho que há uma lista dos inscritos na Liga e uma lista dos inscritos na Taça. Okay. Por isso é que ele se calhar estreou mais cedo na Taça. Deve ser isso. Porque na Liga, eu quando fui para a Itália já estava inscrito na Liga. Okay. Então,
Mas deve ser isso, deve ser duas listas distintas, deve ser. Ok, mas continua. Não, vou-lhe contar a história desse jogo. Era impossível ser titular, porque a Itália... Qual era, estás num clube na Série B, um clube grande, a lotação, quantas pessoas iam ver um jogo na Série B? Epá, e eram 0 por causa do Covid. Não, mas antes, ok. Não, antes era sempre sem Covid. 15, 20, 30 mil, depende do estádio, mas sempre muita gente. Sempre Série B. Numa Série B. Mas a Série B, as pessoas lá olham para a Série B com muita... Fazendo uma analogia com a nossa segunda Liga. Não tem comparação em termos de visibilidade e pessoas, e a importância que eles dão não tem nada a ver. É como se fosse a primeira liga aqui é, em termos de visibilidade, em termos de pessoas no estádio, só os grandes é que têm mais equipas do que as equipas lá. Porque de resto, todas as equipas da Série B têm mais gente do que um Gil Vicente ou um Aroca. Não, mas o triplo não tem nada a ver. Também porque a Itália tem mais gente, não é? E há vários clubes históricos também que têm muitos adeptos, muitos fãs. Mas não tem nada a ver. Mas tinha muita gente. Mas depois no Covid tinha 0. Claro. Tinha 0 pessoas e não... Parecia um jogo de treino, até era estranho. Vocês era muito sentiam estranho. Não era estranho, porque chegámos ao estádio e não estava ninguém, não havia adeptos, não havia pressão, o treinador falava, parecia que estávamos na sala do vídeo, que a gente conseguia ouvir tudo, né? Ele parecia que estava a jogar Playstation, ele dizia alguma coisa, a gente ouvia logo. Mas nesse jogo, eu começo no banco, era um jogo decisivíssimo, porque no jogo a seguir, era o último, íamos ter o jogo contra a melhor equipa do campeonato, ou seja, era uma quase derrota certa, nunca é derrota certa, mas era a última chance que a gente tinha de ganhar os 3 pontos para garantir. E eu estava no banco, 1-0 para o adversário, e nós empatamos. 57, 58 minutos, lesiona-se o jogador da minha posição, muito mais velho do que eu, né? Porque como era miúdo e estávamos para descer de divisão, eles nunca iam meter os miúdos, porque a Itália tem essa mentalidade dos miúdos, são novos e muito imaturos. A Itália é o país onde se joga até mais tarde. Sim, porque eles gostam muito dessa experiência dos jogadores. E, pronto, eu entrei aos 57 por esse jogador mais velho, marco o golo aos 65, 66. Pai, depois passado para aos 72 vejo a minha placa assim com o número e eu assim, não. Então ele chega, tira-me, ele mete-me aos 57, 58, tira-me aos 70. Eu joguei... Estás um quarto de hora dentro do campo. Eu joguei 12, 13 minutos. Joguei, pá, e eu cego, né? Eu fiquei assim, mas o que é que ele está a fazer? Assim, então eu marco o golo, estou bem no jogo, senti estavas completamente naquela fase positiva do jogo. Defender, a lutar, estava bem. Porque eu sabia que precisava de lutar e defender, né? Também foi uma das coisas que me virei muito a Itália. E ele tira-me. Pá, e depois eu chego ao banco e fiquei à toa, né? E ele chegou ao pé de mim e disse-me assim, olha, pá, tu fizeste o teu golo, tu não sabes defender. E eu preciso defender, tens que sair. Pá, e eu fiquei a olhar para ele, o que é que eu lhe ia dizer? Claro. Meteu mais um defesa na minha posição, ganhámos o jogo, fizemos a manutenção ali. E foi por ti. E foi aí que eu comecei a perceber o futebol às vezes é estranho. Tipo, acontece coisas no futebol, quando é miúdo, isto nunca ia acontecer, né? Entrar e sair do... Só que depois eu percebia, não, isto é que é o futebol a sério, isto é que é o futebol profissional. E desde cedo que percebi que isso existe no futebol, o entrar e sair, o não jogar, faz tudo parte. Tudo isto faz parte da tua aprendizagem também como homem, ao fim e ao cabo, claro que sim. E profissional. Claro que sim. Ascoli, Itália, o que é que se segue? Sempre com uma linha preparada? Claro, isso aí nunca se sabe onde é que vai acabar o ano, mas estou em Itália, tive uma lesão grave no tendão de Aquiles e venho-me curar para Portugal. Eu falo com o Ascoli deixa-me vir curar para Portugal, eu digo, olha, não estou bem, não me sinto bem, venho curar para Portugal, tive uma lesão no Aquiles cá atrás, e eu tenho um médico de confiança cá em Portugal e disse, não, quero-me curar ali, e fiquei ali. Fiquei desde setembro até dezembro, a curar-me da lesão, a treinar sozinho, estava aqui em Tomar, a curar-me sozinho no ginásio. Outra vez usares do Nabão, não é? Outra vez, aquilo eu sempre que era necessário, outra vez, eu dizia, é essa energia positiva. Estou em casa, vou ficar melhor assim, olha, vou ficar melhor de certeza absoluta, nem que o tendão não fique melhor, eu vou ficar melhor. Chego e em dezembro recebo a proposta do Vila Franquense, da segunda Liga, e disse ao meu pai, não, eu não quero voltar para Portugal, não sei o que. Ele disse, não, pera, se vier um clube de segunda Liga, vens para aqui, vais emprestado, do Ascoli, vens emprestado, jogas na segunda Liga, é um treinador que tu gostas, que é o João Tralhão, que voltou para o Vila Franquense, do Mónaco, e ele gosta de ti, e tu também gostas dele, já sabes como é que ele trabalha, né? Era importante. E vais para lá.
olha, por que não? Cheguei, primeiro jogo, eu chego, última Mas semana de diz uma janeiro, coisa, emprestado pelo emprestado Ascoli. pelo Ascoli, emprestado pelo Ascoli. O Ascoli não me ia deixar sair naquela altura, porque tinha feito um bom fim de época no ano passado e não me deixavam sair assim às primeiras. E também, como era uma coisa que tinha que ser rápida, assim, não, vou emprestado para a Vila Franquense, é um clube para eu jogar agora, depois da lesão, voltar a jogar. E eu chego lá numa segunda-feira, tínhamos jogo sábado contra o Benfica B, e à quinta-feira o Mister diz-me, olha, estás bem para jogar? Assim, Mister, maravilha, bom para jogar, o jogo podia já ser ontem, estou pronto. E assim, vai meter 10, 15 minutos. Mas o problema do tendão estava ultrapassado? Não, aí estava ultrapassado, ultrapassadíssimo. Okay. Aí estava... Mas comecei a treinar segunda, terça, quarta, quinta, ele chega à quinta e diz-me isso, estás preparado para jogar? Estou. Cheguei a casa e eu fazia o caminho, todos os dias, tomar Vila Franca, nessa altura, que eu não tinha casa ainda. Eu depois acabei por comprar casa em Lisboa. Tomarense a viajar todos os dias para Vila Franca. Tomar Vila Franca tomar todos os dias. Saía de casa às 7 da manhã, chegava às 3 da tarde, todos os dias. E quinta-feira venho para casa e digo ao meu pai, olha pai, acho que vou jogar. Pá, deve entrar 20 minutos. O teu pai era sempre o teu confidente. Não, pai, até hoje no futebol ele é que é o primeiro a saber. Sempre os conselhos. E a mãe, como é que é qual é o papel da mãe? O da mãe é mais importante. Que é o miminho que é sempre mais importante. É o mimo e é o resto. Tudo o resto é a mãe. O futebol é o pai. E o mano? O mano é o... Vocês continuam sempre também a dar conselhos ao meu gêmeo. É o meu gêmeo. Ele tem... Faço tudo por ele e agora tenho o meu filho, que é um amor diferente, mas eu sempre disse, ninguém está à frente do meu irmão, agora está o meu filho, mas à frente está o meu irmão, o meu filho, estão lado a lado. O meu filho, o meu irmão, mas pá, é as pessoas mais importantes da minha vida, junto com a Marta. Claro óbvio. Que sim. Mas... Peço desculpa, Vila Franquense. Vila Franquense. Cheguei, digo ao meu pai que vou entrar, vou jogar, chego ao fim de semana, estou a titular, primeiro jogo. Chego e sou o MVP do jogo. A partir daí... Não saí mais da equipa, comecei, marquei um golo no fora com o Oliveirense, aqui, começo a jogar. O João Tralhão caiu por maus resultados, sai o João Tralhão e entra outro treinador que eu não me lembro o nome agora, mas já foram, daqui a pouco já foram tantos e há tantos anos que não me lembro. Ele chega, começa a jogar com ele e eu parto o braço, outra vez, desta vez não foi a andar de bicicleta. Foi um jogador ia cruzar e eu deixo assim o braço, a bola bate-me e parti o braço e acabou a época para mim. E eu falhei, se calhar, os últimos 10 jogos da temporada. Mas fiz uma boa época, enquanto estava a jogar, fiz uma boa época. E sempre uma aposta também do novo treinador, tal e qual como era com o Tralhão, não é? Comecei logo já com ele e jogava e ia jogando. E acabou o ano, comprei a minha casa em Lisboa e disse ao meu pai, eu por acaso gostei muito de jogar a segunda liga, não me importava de fazer um ano a mais na segunda liga, porque eu sentia que conseguia fazer um grande ano na segunda liga, porque o jogador o que é que precisa? Precisa de um ano de muitos números, de visibilidade, de lançamento, um ano de lançamento. E eu sentia que estava perto, nessa altura. Dessa fase do e sentia que... Com que idade é que estavas nessa altura, Diogo? Estava com 21. E eu sentia que a segunda liga era o lugar perfeito para isso, que eu não conhecia bem a segunda liga, no Vila Franquense passei a conhecer e eu sabia, não, pera, a segunda liga para mim, se eu fizer um ano top, eu vou ter as portas abertas em todo lado. E apareceu o Estrela, na altura, o Estrela da Amadora, com o André Geraldes, que já me conhecia do Sporting, e disse, olha, vens para o... Continua a ser sempre o teu fã, não é, Diogo? E continua a ser, não é? Sim, sem dúvida. E ele contrata-me, vou para o Estrela, o treinador na altura, nem sei se me queria muito ou não, nem sei que o André queria muito, e eu fui pela mão dele, assinei, comecei a treinar, também parado por causa do braço, ainda não podia treinar bem. Comecei ali 2 jogos, não joguei ao princípio. Assim que entrei a primeira vez, nunca mais saí. Comecei a marcar golos. Já era o melhor marcador da segunda liga em agosto. Em janeiro ainda era o melhor marcador e fiz o melhor ano da minha vida. Foi a tua rampa de lançamento. Foi. E o Estrela sobe à primeira divisão? Não, foi no segundo ano. Foi no segundo ano. No segundo ano. Nesse ano não. Fizemos uma campanha tranquila, depois no final começámos a descer, mas não descemos de divisão, mas fizemos um ano muito bom. Baixámos o nível ali a partir de janeiro, mas para mim, em termos de números e de exibições, fiz o hat-trick mais rápido da história da segunda liga, em 12 minutos. Estavas em plena felicidade de jogar futebol, não é? Era aquilo que eu tinha dito ao meu pai, eu sentia que
podia fazer isso na segunda liga e no Estrela fiz. Foi o lugar ideal para... Foi o lugar ideal, também pelo clube, que é um clube muito especial, as pessoas calhar não sabem, mas o Estrela é um clube... Nós estávamos a meio da tabela... Qual é a diferença? O que é que notas do Estrela? Do Estrela para o resto? Sim. Os adeptos. Aquela massa associativa, os adeptos, a direção, aquilo vivem para o clube. Nós tínhamos a melhor média de espectadores no estádio e estávamos a lutar para não descer. E estava sempre o estádio sempre ao rubro e cá fora as pessoas e vivem muito o futebol. E havia muito aquela vontade de voltar o Estrela à primeira divisão, que é um clube, há alguns anos atrás. Um clube grande, um clube histórico, e estava-se a levantar. Claro. E eu nessa altura estava a fazer uma época excelente e foi incrível. Vivi se calhar o ano que mais desfrutei, se calhar, deve ter sido lá. Estrela da Amadora, anda a seguir... Casa Pia. Chega à Primeira Liga, não é? Casa Pia, nós às vezes temos alguma dúvida de perceber como é que vive o Clube Casa Pia. O Casa Pia... Eu peço desculpa, isto porque nós estamos aqui um pouco longe daquilo que é o foco do futebol principal da Primeira Liga. Vemos a Casa Pia, não tem um estádio. Como é que vive o Casa Pia em termos também de ambiente e de apoiantes? É assim, de apoiantes, eu acho que é o fator pior do Casa Pia, assim, a coisa pior que o Casa Pia tem é mesmo os adeptos, porque não tem muito ainda. Quem é do Casa Pia, Diogo? Quem é do Casa Pia? Quem é que é o apoiante do clube? É muita gente que gosta da fundação do Casa Pia, porque o Casa Pia, mais do que o clube, é uma fundação, né? Toda a gente conhece a Fundação Casa Pia em Lisboa. E é muita gente... Eu faço esta pergunta porque há muita gente que gosta da fundação e gosta daquilo que é o projeto Casa Pia, mas será que gosta também do futebol? Não gostava, mas eu acho que agora, como o Casa Pia tem estado bem, está-se a começar a ligar um bocadinho. Mas mesmo assim não é fácil, porquê? Porque a Fundação Casa Pia é muito grande e se calhar engloba o país inteiro, é uma fundação gigante, né? E se calhar há pessoas que gostam da fundação de todo lado, que são do Norte ou do Sul, e os casapianos de Lisboa não são muitos. E por isso é que quando vamos ao estádio não há muitos adeptos, mas em relação ao primeiro ano, em relação a quando o Casa Pia estava na segunda liga, melhorou muito. Ao jogares no Casa Pia, onde é que eram os jogos? Nós jogámos no Jamor, que era lá ao lado. Jogámos no Jamor. Só que depois o Jamor acabou, eles fizeram um contrato com o Jamor, acabou. E um protocolo que entretanto acabou. E foram para Rio Maior. Mas isso é que é a pior parte, porque é muito deslocado para os adeptos. A malta tem que vir de Lisboa para Rio Maior, é um salto. Não se enquadra ali naquilo que é mas em termos de clube, o Casa Pia, 5 estrelas. Mas diz-me uma coisa, e o Casa Pia tem condições para um dia ter a sua casa própria? Eu acho que sim. Em Pinamanique, o estádio, eles querem fazer as obras. Tem condições para crescer? Eles têm o projeto feito, já quando eu fui para lá, na altura apresentaram o projeto e foi um projeto incrível, e estão só à espera de licenças e aquelas burocracias todas e que já sabemos, e que engloba muito ali o Parque de Monsanto, e é difícil ter essas licenças, porque como é ali perto de Monsanto, para ter essas alguns licenças, entraves. Há muitos entraves, não é fácil de fazer ali o estádio, mas eles querem fazer, e acho que não tenho a certeza, mas acho que já foi aprovado, e agora estou à espera que façam o estádio, porque é um clube que me diz muito, que eu gostei muito de estar lá. Um clube muito organizado. Como é que é a tua época nesse ano? Começou muito mal, porque eu tive algumas lesões, não muito graves, mas na última semana do Estrela, eu parto o pé no treino e chego ao Casa Pia, o Casa Pia compra-me ao Estrela, e eu chego ao Casa Pia com o pé partido. Só que eu queria tanto estrear na Primeira Liga que eu disse, não, eu não tenho nada. Até eu andava a jogar e a treinar com o pé partido. Eu estreiei-me na Primeira Liga com o Santa Clara. Os fisioterapeutas e os médicos, o que é que eles diziam? Eles tocavam, olha, dói-te? Eu, não me dói nada. Está bem, está. Estou bem, estou top. Eles faziam assim, é preciso exame? Eu, não, exame de quê? Estou bem. Está bem, ok, estou a treinar. Mas era um sacrifício enorme. Não, eu ia para o treino... Até se houvesse um contacto, por exemplo, com outro jogador... Chorava e continuava a correr, o que é que eu tinha que fazer? Eu queria tanto estrear na Primeira Liga, queria tanto ser jogador de Primeira Liga que o meu pé estava partido, mas eu não sentia. O resto não contava. Não contava. E eu estreiei-me... Diogo, nesta fase, tu tens a gente a tratar já daquilo que era a tua vida profissional? Sim, tenho. Quando é que aparece o agente também? Não, o meu primeiro agente aparece no Benfica já há bastante tempo. Eu depois troquei de agente, e esse agente que me levou para o Casa Pia foi o mesmo que me trouxe de Itália para o Vila Franquense, de Vila Franquense para o Casa Pia e do Casa Pia para o Olímpia. Mas sim, foi ele que
Era ele que geria já a tua ascensão em termos de apresentava-me aos clubes e trazia-me as propostas, porque não sou eu que negocio com os clubes. Claro. Tem que haver um intermediário entre o clube e o jogador, né? E já foi ele. Mas sim, estava-lhe a dizer que estreiei-me no Santa Clara, fora, lá nos Açores, com a Primeira Liga, com o pé partido. Estreiei-me. A seguir, jogo com o Benfica, aqui em Leiria, entrei também, e com o pé partido também. E a seguir jogo com o Boa Vista, em casa, com o pé partido, e depois chego ao treino. E quando é que não deu mais? Não, é isso. Uma semana depois do Boa Vista, chego ao treino e digo, não. Eu te fazia assim ao pé e nem dá para pisar. Eu estava a conduzir, a sorte é que o meu carro era automático, eu tinha ali o pé descansado, porque se não fosse, as dores que eu tinha não... Eu cheguei ao pé do Casa Pia e disse, olha, é melhor fazerem um exame, porque eu não me sinto nada bem do pé. Eles, então, mas apareceu a dor agora, e não sei o quê, e eu, apareceu agora, e pronto, está bem. Foi no jogo com o Boa Vista? Foi no jogo com o Boa Vista que me senti pior, e no treino agora torci o pé aqui, não sei o quê, e eu já cheio de dores aos meses, e eles disseram, ok, vamos fazer um exame. Fazem-me o exame, pé partido, os ligamentos todos tortos e os tendões. Ou seja, podias ter tido ali uma situação muito mais complicada, não é? Miúdo, quer estrear, na primeira liga, quer mais, também tem as suas partes más. E depois desse jogo do Boa Vista, fiquei parado 4 meses, uma coisa assim. Depois voltei contra o Braga, fora, joguei titular, foi a minha primeira vez a titular pelo Casa Pia, comecei, joguei e fui jogando até ao fim da época. E acabaste bem a época? Acabei bem a época, não jogava sempre, porque também comecei muito Estavas a recuperar, mas claro. Entrava, às vezes jogava, depois não jogava, depois era titular. Fui titular contra o Sporting, quando perdemos 4-3, de 2 assistências, também foi bom. Fui jogando, foi um ano bom, um ano positivo. Casa Pia, próximo ano. Chego ao verão e recebo uma chamada. Malas sempre preparadas, sempre, já na sua casinha em Lisboa. Diogo, um tomarense, sempre, e vindas ao Nabão para respirar este ar da nossa cidade. Nessa altura? Todos os fins de semana, sempre que eu tinha folga, zimba para tomar, sempre. Carregueiros, tomar, sempre que eu tenho uma oportunidade, mesmo sempre agora, no coração, não é? Mesmo agora, sempre que eu tenho uma oportunidade, no coração e na cabeça, sempre. Projeto. Nessa altura, malas abertas, sempre à espera, o que é que vai acontecer, nunca sabia, mas eu na minha cabeça não sabia que ia sair do Casa Pia, porque não tinha nos planos de sair do Casa Pia, sabia não. Quer fazer um segundo ano melhor. Afeiçoaste também ao projeto, claro, é isso? Também para não estar a mudar todos os anos, porque nessa altura andava a mudar todos os anos. Precisavas de estabilidade, não é? Um bocadinho de estabilidade. E chega, estou num jogo do meu irmão, que ele estava a jogar na União de Santarém, na altura, e o Mr. João Henriques liga, salve ao meu pai, ou a mim, acho que ligou ao meu pai, e disse, olha, quer contar muito com o Diogo aqui, um clube em ascensão, estamos nas competições europeias, e aí ele disse-me 30 coisas, mas quando ele me falou em competições europeias, era o que eu disse, não, vou jogar Liga Europa com o Karabag agora, para ver se entramos na Liga Europa, mas a Conference League está garantida, e eu assim, Conference League garantida, tem que ir, né? Tem que ir. E eu cheguei, fui, disse ao meu pai, olha, quero ir. Disse à Marta, a Marta estava grávida já do meu filho, do Benjamin, já estava grávida, e assim, olha, queres ir, não queres ir, não sei o quê, vamos. Vamos para a Eslovénia, para a Ljubljana. Chego lá, primeiro dia conheço a equipa, tinha lá mais 3 portugueses, 2 portugueses, o Jorge Silva e o David Solé, 2 portugueses, o Mister, o Mauro, o adjunto, e era como se fosse uma pequena família portuguesa também lá, e falávamos muito entre nós, como é óbvio, né? Muitas conversas, e o Mister também a tomar. Foi a primeira vez que tive. Era uma ligação ainda mais eu não conhecia o especial, Mister, não claro, mas eu não conhecia o Mister, eu sabia quem era o Mister, mas não o conhecia. Nunca tinham estado juntos, nem. Nunca, nem no aspecto do futebol, nem nunca tinha falado com o Mister, nunca. Mas conheci-o, gostei muito de trabalhar com ele. E comecei muito bem, nessa eliminatória do Karabag para a Liga Europa faço logo um golaço, e comecei muito bem, e comecei a jogar sempre com ele, e jogava sempre, e depois o Mister saiu, despediram aliás, o Mister. O João, tivemos o privilégio também de ter aqui estado connosco nesta nossa gala desportiva, nesta perspectiva de um tomarense pelo mundo, que nos contou também essa história, e mexeu convosco a saída do Mister. Muito. Para mim então foi porque eu entrei no clube pela mão do Mister, claro. E para já ele fez um excelente trabalho,
Foi a primeira vez que o clube foi às competições europeias e despediram no passado 2 meses que eu cheguei, ou seja, só aproveitei... Situações que não têm nada a ver com o futebol, ele próprio confirmou. São outras coisas que ele... Como é que vocês viviam isso, esses pequenos pormenores extra-futebol que, ao fim e ao cabo, davam cabo daquilo que era o vosso balneário? É assim, o futebol... Eu sempre lidei com isso porque isto acontece em todos os clubes. Há clubes que acontece mais, há clubes que acontece menos. E aqui foi com o Mister, mas às vezes acontece com os jogadores ou com os dirigentes. É óbvio que ficamos tristes e queríamos que o Mister tivesse continuado, e porque estávamos a fazer uma boa época. Estávamos em segundo no campeonato. Elas, eu recordo-me de vocês terem perder 1-0 ao Lille, a França, com o Paulo Fonseca, não é? Certo, estamos a competir nas competições europeias, a competir contra essas equipas com os budgets muito maiores que os nossos, e nós a competir com eles. O Mister é despedido, vem um treinador esloveno com ideias totalmente diferentes, e eu também sofri muito com isso, porque eu vim pela mão do Mister também, e assim que chegou o esloveno ele diz-me não. Mas por seres português, Diogo? Também, mas também por ter chegado há pouco tempo e... Eras o mais novo. Pronto, o mais novo ali, e também sofri um pouco com isso. Fui jogando alguns jogos com o Mister esloveno, mas fizemos um campeonato terrível. Ficámos em 3º lugar, estávamos em 2º a lutar para 1º, o Mister é despedido e acabámos em 3º. Okay. Não foi quem é que é o campeão nessa altura? O campeão é o Célia. Depois o Maribor. Depois o Maribor em 2º, e nós em 3º. E nós mais perto do 4º do que do 2º. Do 2º, exato. Pronto, uma época terrível. E eu chego no verão, o meu filho nasce, tudo isso. Portanto, tens um contrato de 2 anos. Não, eu tenho 3. 3, ok. 3 anos. O meu filho nasce em janeiro, nesse ano, venho a Portugal com ele, primeira vez em junho, e eu meti na cabeça para mim, não, quero ficar um ano no Olímpia, mas quero um ano de afirmação também, quero jogar muito, quero ser campeão pelo Olímpia, porque sabia que foi um clube que eu gostei, quando cheguei gostei, o ambiente é porreiro, o país é um país porreiro também, muito frio, mas já vamos falar um pouco mais para tu explicares qual é a vivência em termos tudo um pouco, a alimentação, a parte social, a tua adaptação, mas continua, a parte desportiva. Cheguei ao verão e quis continuar e continuei, e como também tinha contrato. E o técnico mantém-se? Não, trocou o técnico, veio um técnico espanhol, já muito mais a nossa praia, né? Um técnico espanhol, 5 estrelas, Vítor Sanches, que jogou no Real Madrid, foi campeão europeu pelo Real Madrid, um ex-jogador, com um adjunto também 5 estrelas, um grego, 5 estrelas, e transformaram a nossa equipa outra vez. Nós acabámos em 3º, e ele chegou, e a primeira vez que perdemos um jogo foi em dezembro, ou seja, ficámos 6 meses, 7 meses quase, sem perder um jogo. Tivemos em primeiro, desde a primeira jornada até a última jornada, sempre fomos campeões no fim, e fomos sempre a melhor equipa do campeonato. Vocês, a 3 jornadas do fim, se não me engano, já eram campeões, não é? Sim, a 2 jornadas do fim. 2 jornadas, ok. E porque as outras equipas também jogam muito bem, o Célia e o Maribor são boas equipas, muito boas equipas. Mas fizemos que joga com o Guimarães. Eliminou o Guimarães, na Conference League, e este ano chegou aos quartos de final da Conference com o Betis, pensou. Boas equipas, muito boas. E nós também entramos nós, como ficámos em 3º, fomos ao apuramento da Conference League, tivemos que passar o Polícia da Ucrânia, o Sheriff Tiraspol e o Rijeka, que foi campeão da Croácia, e nós ganhámos ao Rijeka, entramos na Conference League, fizemos um campeonato brutal e fomos aos playoffs da Conference League depois, passámos os grupos. Portanto, foi uma época de coração cheio. Foi uma época incrível. E como é que é viver um título na Eslovénia? Para mim é viver o estádio. Como é que o estádio vivia? Estamos a falar de quantos espectadores, Diogo? Não estavam muitos, porque a Eslovénia não liga ao futebol, mas não é tanto como cá. A Eslovénia é um país diferente, mas eu já lhe conto a seguir mais sobre isso. Aliás, eu questionei também o João sobre isso. Temos o Tadej Pogačar, temos o Roglic, temos os saltos, não é? Não, os saltos de ski é uma loucura. O ciclismo e os saltos é uma loucura na Eslovénia. E o futebol, se calhar, é o 5º desporto, ou o 6º desporto. Eles têm o hóquei no gelo, têm o basquete, têm os saltos de ski, têm o ciclismo.
Pá, tem muitos desportos. É um país magnífico também, não é? É um país muito, muito que vive bom. O desporto de uma forma diferente. Mas, em termos de média de espectadores, no estádio do Olímpia, quantos? Tinha 5 mil. 5 mil, 6 mil. Nos jogos de Conference League tinha 12, no estádio 13. que tem que lotação, Diogo? Tem 16. Okay. Um estádio... nem metade comportava. Sim, nem metade. No campeonato, nem metade. Mas nos jogos grandes, mesmo no final em que vocês... no final mais um bocadinho. Mais um bocadinho, okay. Sim, ali 7, 8. Mas onde havia mais era na Conference League. Mas nós também tivemos galo quando fomos campeões, porque foi uma semana de férias. Na Eslovénia eles fazem muitos feriados, olha, a semana toda. Havia 2 feriados durante a semana e foi semana toda de férias e a malta saiu toda da cidade, tínhamos menos gente. Mas quando fizemos a festa de campeão, na semana a seguir, já estava muito mais cheio. Fomos ao centro da cidade, pá, muito fixe, muito fixe. Diz-me uma coisa, é um tomarense que está a viver um momento magnífico na Eslovénia. Como é que é a sociedade, a alimentação, nos tempos livres? O que é que vocês, tu e sobretudo, penso eu, tinhas lá a tua mulher e o teu filho, o teu bebê, mas obviamente também tinham alguns momentos para confraternizar, sobretudo com os portugueses, não é? Como é que era a vossa vivência no dia-a-dia? Pá, o nosso dia-a-dia é muito simples. Eu não faço muitas coisas diferentes lá que fazia aqui. Ou seja, eu, como jogo e como treino todos os dias, também tenho que descansar bastante. Mas saímos, vamos ao parque com o Benji, com o meu filho, vamos aos sítios comer. É um país incrível para comer e para sair. Toda a gente sai à rua. Não há muito aquilo de ficar em casa. Não, por exemplo, há um domingo de manhã é só pessoas na rua a andar de bicicleta e a correr. É muito ativo o país, muito ativo. E... saímos muito para comer, principalmente com os portugueses também, muito para comer. Depois aquilo é um país muito bom, porquê? Porque está a 1h30 da Croácia, a 1 hora da Itália e a 2 horas da Áustria. Ou seja, tem tudo perto. Tem tudo ali perto. Nós quando queríamos, olha, vamos... E há uma mistura de vários mundos, ao fim e ao cabo ali, não é? Apanha muitas culturas diferentes e não deixa de ser um país balcã e com uma mentalidade muito balcã, mas é o país mais europeu dos Balcãs. Tem muita... mais ocidental. Sim, mais ocidental. Mas nós às vezes era assim, olha, vamos à Itália, vamos almoçar e vamos passar lá um dia, pronto, e ir para a Itália. Vamos a Zagreb, à Croácia, pronto, foi um país muito bom para nós irmos viver, porque também conhecemos muita coisa. E gostamos muito de viver lá. Em termos familiares, os outros portugueses tinham também esposa, era só tu que eras casado? O Jorge tinha esposa lá e o David estava sozinho. Ok. E juntavam-se muitas vezes? Muitas vezes. Famílias. Em minha casa, na casa deles, nos restaurantes, estamos sempre juntos, sempre. E a ligação que o Diogo continuava a ter com o seu confidente em Carregueiros? Todos os dias. Todos os dias, chamada de FaceTime para ver, não há cá chamada normal, tem que ver. É para ver e agora com o neto. E a mãe sempre também a ver como é que estava a pequena criança. Mas agora o confidente é um bocado diferente, agora é o neto, só quero saber do neto. Agora já é, comigo já é, não, é mais calmo. Já tem o caminho feito. É mais o neto, eu só quero saber do neto. Diogo, tu tens uma ideia também que serás, nestes últimos anos, o ídolo mais importante para os tomarenses a nível desportivo. Mesmo numa das últimas, nos últimos trabalhos que fizemos aqui para a Gala Desportiva, falámos que houve em Tomar atletas, jogadores que jogaram no Futebol Clube do Porto, no Sporting, no Benfica. Não sei se tu tens essa ideia, portanto no Sporting jogou o Vital, no Benfica o malogrado, já não está entre nós, o Luís Simões, o Varela, no Futebol Clube do Porto. Tens ideia, ou tens a percepção, ou percebes que neste momento o Diogo Pinto será o ídolo para os jovens em Tomar? Conselhos é que tu podes dar também para que haja novos Diogos a se ingrar no futebol e a ter o trajeto que tu tens, Diogo? O que é que é preciso? É assim, eu vou dar o meu conselho, não sei se é o mais certo ou não, mas para mim é o gostar de jogar. Para mim o mais importante é essa paixão. Como eu lhe disse, óbvio que tens que meter na cabeça que vais passar por muitos sacrifícios. Por exemplo, ainda hoje às 3 da tarde não me apetecia ir correr, mas eu sabia que tinha que ir correr, mas não me apetecia, como é óbvio, ninguém lhe apetece ir correr às 3 da tarde com 30 graus, mas tens que meter na cabeça desde cedo que vais ter que fazer sacrifícios, ou seja, faltar às festas de anos dos teus amigos, ou não ter tantas férias, ou viver longe, saber que vais ter que passar sacrifícios, mas principalmente teres essa paixão pelo jogo, jogares na rua, jogares nos torneios, jogares nos treinos, nos jogos, jogar muito.
Diogo, e há outra confidência que tu com certeza terás todo o prazer em divulgar. A turma de 99. Especial. Aqui a turma de 99 em Tomar é valente. É uma turma que realmente teve ali algo de especial no desporto. Explica lá. Sim. Eu andei na escola com a Patrícia Sampaio e com o Manuel Dias. Do atletismo. Eles estão a ter carreiras brutais também. Numa turma tens a Patrícia Sampaio, não precisa de apresentações, tomarense, vale a pena dizer ao nada. Mais alto nível mundial. Certo. Tens o Manuel Dias, que é também um dos grandes do atletismo, e temos o Diogo Pinto. Portanto, está ali também algo de especial nessa turma de 1999. Eu não sei o que aconteceu, O que é que aconteceu? Eu não sei, mas... Há ali uma fornada especial, não é, Diogo? Foi uma coisa assim especial, ainda por cima numa cidade pequena. Também não, sempre. O trajeto desses teus colegas. Muito, sempre os dois. E para mim também é um orgulho saber que éramos tão novos e cada um tinha o seu sonho. A Patrícia o sonho do judo, o Manel o sonho do atletismo. Vocês já confidenciavam? Sim, já se falava na altura o que é que cada um queria ser seguir, queria, o caminho que cada um estava a fazer para ser, né? A Patrícia também já treinava muito, o Manel de certeza que também já treinava muito e eu também treinava muito, mas é também um orgulho para mim saber que eles conseguiram e estão no top dos tops e não há como dúvida disso. Um tomarense a cidade de Tomar, estando fora do nosso país? Os meus pais vivem cá e eu, como lhe tinha dito, sigo muito mais a cidade e o que é que se passa, e o que é que não passa, o que é que aconteceu e o que é que há de novo. Estás sempre com curiosidade de saber o que se passa na cidade de Tomar. Porque o meu objetivo de vida sempre foi, eu vou-me sacrificar, vou trabalhar, vou fazer a minha vida para depois voltar, porque ainda hoje eu tenho esse querer e essa vontade, quando acabar a carreira, voltar, porque eu nunca consegui viver aqui e quero desfrutar de Tomar, eu ainda não consegui desfrutar. Coisa, Diogo, e o futuro? Passa pela ligação também ao futebol? Aí já será um bocadinho mais complicado, se calhar, complicado, em Tomar, não é? Mas é aquilo que... Em termos de curso treinador, tu tens... como vocação um dia enverdares por esse caminho? Não. Nada. A tua ligação ao futebol poderá passar por onde, Diogo? Mas se estivesse ligado ao futebol, se calhar mais de agente ou de dirigente do que treinador. Eu treinador não, eu vou-lhe ser sincero, eu não tenho paciência para aturar jogadores. Há jogadores muito chatos, muito complicados, não é? Muito complicados, eu não tenho paciência. E acho que para ser treinador tens de também ter esse dom de ser treinador. Tal e qual como o dom de ser jogador também. Claro que sim, cada um tem o seu dom e eu não... Aquela mensagem, aquela forma de... O meu pai adora treinar e também, se quiser, ser um grande treinador. Mas eu não tenho. Não sei, se calhar um dia até mais tarde. Pensas nisso de outra forma, mas não é? Agora, neste momento, não. Mas o meu plano é voltar, sempre. Diogo, União de Tomar, como é que tu também longe vives o momento do União de Tomar? Sabes que houve agora também eleições. O que é que tu sentes também perante um clube que obviamente poderia dar um pouco mais e poderia crescer? O que é preciso também para que a União de Tomar volte a ser o clube que já foi há anos? Para mim o mais importante é pessoas com mentalidade vencedora, pessoas com mentalidade que não olhem para a União de Tomar como um clube da Distrital e não temos condições, ou em vez de olharem para a parte boa, olharem só para a parte má, sabe? Serem negativas, pessoas positivas, somos pessoas positivas, com mentalidade positiva e organizadas. Para mim, acho que a União de Tomar precisa de se reorganizar. Para mim, reorganizar, ter pessoas novas, porque a União de Tomar é um clube super histórico, não merece estar onde está. Para mim, na minha opinião. Eu nunca vi a União de Tomar na Primeira Liga, mas sei da grandeza da União e sei que não pode estar na Primeira Distrital, é impossível. Não pode estar na CNS a cair de divisão, não pode. É um clube muito maior que isso. E para isso é preciso haver mudança, que já houve, não é? E agora é esperar que as pessoas que venham com a mentalidade certa, a mentalidade vencedora, a mentalidade de sem ter medos de mudar. E arriscar um pouco mais. Arriscar, claro que sim. Diogo, vais para o terceiro ano no Olímpia, o futuro, como é que vai ser? Era isso que eu lhe queria dizer, o jogador de futebol nunca pode pensar no futuro, é sempre o presente. Porque mala sempre preparada. Mala sempre preparada, mala aberta, as coisas podem estar em casa, mas há mala aberta que é para fazer as malas rápido e arrancar, mas não sei, não faço ideia. Qual é a tua ambição, o teu sonho? O meu sonho,
eu gostava de um dia... Ou seja, continuando no seguimento da pergunta, qual o campeonato que mais gostavas de fazer parte? É assim, eu como jogador, eu mudei muito isso. Eu antes gostava de fazer carreira num dos grandes e ficar em Portugal e jogar nas ligas de top, e eu agora penso, a vida de futebol é bastante diferente do que as pessoas pensam também. E eu, neste momento da minha carreira, o que é que eu quero? Quero fazer o meu caminho, quero continuar a jogar competições europeias, quero jogar num campeonato bom, quero ganhar ligas, ganhar títulos, mas quero conhecer outras culturas, quero conhecer outros países. Também agora com o meu filho pequeno gostava que ele veja coisas diferentes, para dar-lhe também um pouco de bagagem, e neste momento isso quero, eu gosto de mudar. Seja que projeto tu venhas a ter no futuro, sempre com a família contigo? Não, sempre, isso é inegociável para mim, senão não dá. Tu lá fora acompanhas também a Primeira Liga em Portugal? Sim, muito. O que é que pareceu este ano? Os últimos 2 anos é o Sporting a dominar, o Guioqueiras a destruir a Liga e o Benfica e o Porto a correr atrás do Sporting, mas isto muda muito. Em termos de seleção? A seleção nacional... Vocês vivem também de uma forma muito especial. E nós, o ano passado, vimos a Eslovénia-Portugal. É verdade, a Eslovénia que realmente... A Eslovénia ganhou Portugal. É verdade. Ganhou Portugal. E só havia 3 portugueses no estádio, que era eu, o Jorge e o David, e saímos aos 82 do estádio. Não é fácil gerir, João Diogo. Saímos aos 82, não, eu só pensava assim, não, eles só estão a perder porque eu estou aqui na Eslovénia, porque se eu não estivesse aqui, Portugal dava 5 ou 6. Porque foi uma boa surpresa, uma agradável surpresa também. Os eslovenos ficaram isso deliciados. poderá ser também uma forma deles começarem a olhar para o futebol de outra, sim, claro que outra sim. maneira. Porque a seleção deles melhorou muito. É verdade. Muito. Foi agora ao Euro e tem agora o jogador, o Sesco, não sei se conhece, do Leipzig, muito bom jogador. O Oblak continua. O Oblak, que é um ícone já do futebol. Tem bons jogadores e é uma seleção em crescimento muito a pique. Porque qualidade. Não se dava nada por eles e agora estão a fazer umas coisas engraçadas. Diogo, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado. As melhores felicidades, sempre a torcer por ti, um tomarense que obviamente está no coração. Bem-vindo a este trabalho para a Gala Desportiva, a primeira Gala Desportiva que vai acontecer a 1 de julho. Obrigado. Muito obrigado. Um prazer por estar aqui. Muito obrigado por tudo. Tá? Muito obrigado.